Queridos, o tema da nossa reflexão hoje é esse aí, fé para subsistir. Vamos falar todos juntos? Fé para subsistir. Você que veio na semana passada eu preguei e falei sobre conflitos, e a ideia da semana passada foi apresentar que existe o lado bom dos conflitos, existe coisas boas no conflito. Você tem um conflito hoje muito difícil, creia, tem um lado bom em meio aos conflitos, e nós não podemos olhar somente com pesar para os conflitos, mas quando você entende que Deus está em meio aos conflitos, você sai da murmuração e você vai para a celebração, porque você acredita que Deus está com você em meio aos conflitos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Yes! Hoje eu quero falar desse assunto com você, subsistência. Esse assunto, essa palavra de subsistência, você escutou talvez na televisão, mas a última vez que eu escutei foi a do Globo Rural, e lá estava falando sobre a agricultura de subsistência, porque a agricultura de subsistência para o agricultor é aquele que diz assim: olha, eu planto alface, eu planto a beterraba, e eu planto aqui a rúcula, mas isso é só para a minha família. Isso é agricultura de subsistência. Mas se você perguntar para uma costureira, ela vai falar assim: eu faço meus remendos, minhas costuras aqui, mas eu só faço para os meus filhos, para os meus netos. É a costura de subsistência. Se você for perguntar para um peão aí, que trabalha aí um peão de boi, que cuida dos bezerros, você vai lá onde ele mora, ele vai mostrar assim: está aqui minhas vaquinhas, tem 3 vaquinhas ali, essas vaquinhas, o leite é só para a gente fazer um queijo, é para a nossa família, também aí é subsistência. Mas se você pergunta para um cristão sobre subsistência, ele deve falar assim: subsistência é a fé que eu professo para sobreviver essa vida. Porque subsistência, o significado é o que faz você se manter. Subsistência é algo que leva você a permanecer, são os essenciais para a sua manutenção. E na fé, então, isso também existe, porque nós temos as nossas lutas e dificuldades, e nós precisamos subsistir, nós precisamos permanecer na fé. E saiba, meus irmãos, que são nos momentos mais difíceis da vida que o subsistir faz sentido, pois quando tudo vai muito bem, somente existir vale alguma coisa, é isso. E meus irmãos, por exemplo, nas escrituras, quando você vai para a palavra de Deus, nós lemos sempre as histórias das mesmas pessoas, quase sempre. Mas quando você vai para a palavra de Deus, você vai encontrar uma riqueza, algo muito precioso, poderoso na vida dos profetas menores e dos profetas maiores, que profetizaram nos momentos mais difíceis do povo de Israel, que foi nos momentos que eles não eram mais dominadores da sua terra, mas eles eram dominados por outro império, como o império assírio, como o império romano, como o império babilônico. Foi nesses momentos que esses profetas pegaram a sua pena, a sua tinta, ou talvez de outra forma no papiros, e escreveram a próprio punho, meus irmãos, as revelações de Deus e o sofrimento do povo. Então nós temos que valorizar alguns profetas, como o pastor Jacó na segunda-feira de manhã, na nossa devocional com os pastores, que nós nos reunimos de manhã, ele lembrou de um profeta chamado Naum. Eu achei tão interessante que cheguei na minha sala, eu fui ler o livro de Naum, que são 3 livros apenas, 3 capítulos apenas, mas 3 capítulos poderosos. E quem foi Naum? Foi um profeta menor, mas que profetizou no tempo que Israel era cativo, escravo da Assíria, o império assírio. Aí eu me lembrei de outro também, muito grandioso, que é um dos que eu mais gosto dos profetas, que se chama Abacuque. E Abacuque também, ele escreveu um livro maravilhoso que você deve ler na sua casa, mas ele escreveu um cântico, um dos textos mais conhecidos daqueles que passam dificuldades, que passam lutas na vida, e eu quero apresentar para você, você vai se lembrar, Abacuque capítulo 3, do verso 16 ao 19, olha que texto, ele está dizendo assim: ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus o meu Salvador,
Verso 19: o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça, e me leva para as montanhas, onde eu estarei seguro. Abacuque capítulo 3, verso 16 ao 19. Amém, meus irmãos? É um texto para aquele que luta, é um texto que você deve memorizar, é algo que você deve levar no seu coração, para o seu dia a dia. Nós temos aqui algumas lições de fé, para subsistir em meio às adversidades, e a primeira lição que eu quero falar com você é essa que aparece: decida ter fé para continuar, e não somente para vencer. Vamos falar todos juntos? Decida ter fé para continuar, e não somente para vencer. Sabe por quê, meus irmãos? É isso que nós vemos na declaração de Abacuque. Ele não está nos ensinando fé somente para vencer, mas aqui ele nos ensina fé para continuar lutando dia após dia. Olha o texto mais uma vez, lá está dizendo, por exemplo, olha o que está grifado: ainda que as figueiras. Um pouquinho mais para frente, grifado: ainda que não haja mais ovelhas nos campos. Agora olha o verso 18, ele diz assim: mesmo assim eu darei graças. Sabe, no português isso se chama, meus irmãos, locução conjuntiva. Olha lá, locução conjuntiva. Que é isso, pastor? Sabe, é quando você tem um problema e você já traz a solução. Ele está dizendo um problema, mas ele traz uma solução maior. Ainda que, embora, visto que pode faltar isto ou aquilo, ainda eu vou confiar, ainda eu vou acreditar em Deus. Meus irmãos, a grande verdade, se nós não dermos ouvidos ao que é puro das Escrituras, da palavra de Deus, se nós não nos esmerarmos em ler as Escrituras, tão logo nós vamos dar ouvido, sabe o que? Para a fé enganosa que está sendo pregado na mídia, nas madrugadas da televisão, das redes por aí afora. Se você não se esmerar em ter a palavra de Deus nas suas mãos e ler, meus irmãos, aprender do que é puro, verdadeiro, você vai ser ludibriado, enganado por algumas mensagens que não são de Deus. Por exemplo, meus irmãos, você já ouviu falar na teologia da prosperidade? Quem já ouviu falar nisso? Levanta a mão, quero ver. Teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade, alguns. Teologia da prosperidade é o que mais tem na televisão, é o que mais tem nas rádios, meus irmãos, por aí afora. O que é essa teologia? É a mensagem do só vencer. Só importa vencer. Se você não está vencendo, é porque você não tem fé. É uma barbaridade, não é verdade? Você está com um problema hoje, é porque falta fé no seu coração. Você não escutou isso aí? Você escuta por aí, e você escuta de amigos seus, de outros lugares, falando: olha, sabe por que você está passando aí? Rapaz, eu sei, está faltando fé no seu coração. Espera aí, meus irmãos, mas é isso que as Escrituras ensinam? Se você não está vencendo, falta fé. Não tem espaço para pobreza, não tem espaço para sofrimento. E um dia um irmãozinho, ele estava falando assim: você, há muito tempo atrás, né? Um desses camaradas assim, falando assim: porque você, Deus não chamou você para ter Fusca não, meu irmão. Jesus chamou você para ter carro zero. Aí o irmão tinha, naquele tempo, ele tinha um Corcel, eu acho. E ele falou assim: ô irmão, e Corcel pode? Não vou apontar o dedo não, mas esse irmão do Corcel tem sabedoria. Aí eu me lembro, nunca esqueço. É a teologia da prosperidade que vai ser, e a gente tem que ir expulsando, meus irmãos. Queridos irmãos, entende? Que conversa é essa? Isso não é o que a Bíblia diz. Não é o contexto de Abacuque, do texto que eu li para você. Não é o contexto de vida dos hebreus daquele tempo, que eram dominados pela Assíria. E para piorar, quem ia dominar depois? A Babilônia, que estava crescendo como guerreiro, como exército, ia tomar conta da Síria, ia tomar posse desse povo, e agora Israel ia ser cativo de outro povo ainda. Olha o contexto que Abacuque está escrevendo, a fé desse homem. Em que momento da história? Também essa não é a mensagem do Evangelho de Cristo, que deixou claro, meus irmãos, que nós vamos ter aflições, que tem momentos que nós vamos ter derrotas, e Jesus mesmo, ele disse que as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha para mim, Jesus foi pobre, ele era o Filho de Deus Todo-Poderoso, mas na terra ele vivia como um pobre. Ele veio de Nazaré, um dos lugares mais pobres que tinham, e quando se falava: você é de onde? Hein?
eu sou de Nazaré. Nazaré? Dá não, hein? Era assim Jesus. E aí, meus irmãos, você escuta essas ladainhas por aí afora, que dói os ouvidos, e rapidamente, quem é um homem ou mulher de Deus, já tem que falar, isso não é o Evangelho de Cristo. Isso não é a palavra de Deus que diz que só vencer, só vencer, só vencer, e se não está vencendo é porque falta fé. Isso é mentira. Irmãos, tem uma música que nós cantamos hoje, que tem que ser bem interpretada. Você cantou hoje, vai dar o quê? Tudo certo? Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar o quê? Tudo certo. É só ter fé e pronto? Não, meus irmãos. Vai dar tudo certo quando nós orarmos com fé, entregando nossa situação para que a vontade de Deus se cumpra. Isso é Evangelho. Isso é a palavra de Deus. Esse é o contexto da vida de Abacuque. Isso é o que os profetas viveram. E meus irmãos, você quer maior exemplo do que de Jesus Cristo, quando ele estava lá no Getsêmani, estava próximo à crucificação dele, e ele fez uma oração ao Pai, ele tinha conexão com o Pai. E olha o que diz Lucas capítulo 22, o que ele recebeu de Deus. Olha lá, verso 41, então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros, Jesus ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Olha a resposta. Então um anjo do céu, enviado por Deus, apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda, e seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Meus irmãos, a resposta que Jesus recebeu do alto foi forças para continuar. Seja feita a tua vontade, Senhor, eu entrego. E ele recebeu o que? Forças para resolver a situação. E agora mesmo, vamos acabar com o negócio aqui, vamos detonar esses pecadores aqui, não precisa ir para a cruz, e a gente vive junto no céu. Não é isso não. Deus deu para ele assim: eu vou te dar o que você precisa nessa hora, forças para você continuar e ir até o Calvário. Queridos irmãos, é fé para continuar, é fé para prosseguir, é fé para subsistir os dias maus. Quem sabe hoje você está aqui, sua oração é por fé, para de uma vez por todas resolver essa situação que está pesada para você, mas ainda talvez nesse período Deus quer que você continue tendo contato com essa pessoa desagradável do seu trabalho, porque Deus quer trabalhar na sua vida, a persistência, o amor ao próximo. É difícil, irmão, a paciência. Senhor, define, Senhor, é agora, mas ainda Deus quer fazer você, nessa situação, talvez, descobrir que você tem lapsos, um lapso de caráter, onde você só vai perceber que você tem que mudar nessa situação com seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, que você tem que mudar um comportamento, é no sofrimento, é nos momentos difíceis. Quem sabe, ainda Deus quer lhe mostrar um novo caminho. Como é bom um novo caminho, né, meus irmãos? Um novo caminho que você não vai conseguir ver se tudo estiver bem, mas você talvez só vai ver esse caminho difícil quando as coisas, esse caminho bom quando as coisas estiverem apertando aí, né? Vamos pensar nesse novo caminho. Quando você está num lugar iluminado, tem luz, que nem nesse lugar, a sua pupila dos olhos, que é essa bolinha pretinha menorzinha, lá no meio, sabe como é que ela fica? Ela fica relaxada. Por exemplo, todo mundo aqui, meus irmãos, está com a pupila relaxada, está tudo tranquilo. E depois vem o que mesmo, meus irmãos? A córnea. Isso, a córnea, pupila e depois a córnea. A córnea, talvez a córnea verde, azul, um marrom claro. Mas o que acontece, meus irmãos, quando está iluminado, aquela bolinha, a pupila, ela é pequenininha. Mas se escurecer, apagar essa luz, a pupila ela vai dilatar, de uma certa forma, que vai praticamente esconder a córnea. Sabe por quê? Precisa de um esforço maior para você enxergar o que está à sua frente, porque você está na escuridão. É assim que acontece. É porque você precisa enxergar melhor, meus irmãos. E sabe de uma coisa, meus irmãos, nas provações mais difíceis, é nesses momentos onde muitas vezes não é finalizar que conta, mas sim ver melhor para poder continuar,
Porque se você vê melhor, nós veremos Deus sempre ao nosso lado. Quando você ver melhor, meus irmãos, na unção do Espírito Santo, você vai perceber que Jesus, que Deus nunca te abandona, que Ele sempre está com você. É por isso que algumas aflições e alguns momentos, meus irmãos, é para nós termos a certeza que Deus não nos abandonou, que Ele está do nosso lado. Queridos irmãos, nós temos uma estrada a seguir, e muitas vezes Deus vai querer mostrar melhor o caminho para você. Decida ter fé, combina muito bem com o Evangelho isso. Decida ter fé para continuar, e não somente para vencer. Fala para a pessoa do teu lado, você precisa continuar, até que passe esse vale, no nome de Jesus. Mas eu tenho uma segunda lição para falar com você. Decida ter fé que se renova, e não a que se extingue. Decida ter fé que se renova, e não a que se extingue. Existem pessoas que escolhem viver uma fé líquida, e não uma fé sólida, e isso faz toda a diferença numa caminhada de vitória, meus irmãos. Mais uma vez o texto de Abacuque, capítulo 3, do verso 17 e 18, que diz: ainda que as figueiras não produzam frutas, as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais. Agora sim, verso 18, mesmo assim eu darei graças ao Senhor, e louvarei a Deus, o meu Salvador. Amém, irmãos? O que você acha aqui? Para uma pessoa chegar ao ponto de fazer essas resoluções, ela passou pelo que na vida? Ela não tira essas palavras maravilhosas, essas decisões para a vida, para o futuro, meus irmãos, do vazio. Não de uma vida monótona, uma vida que só teve tranquilidade. Não é daí que surge, não, meus irmãos. Mas esse tipo de palavra vem sim de uma vida que já foi sacudida, de uma vida que já foi balançada como a sua, de uma vida que já foi ferida, muitas vezes pelas pessoas, pelas circunstâncias. Essas palavras, essa poesia sai desse tipo de pessoa, é isso. E meus irmãos, temos aqui um homem que experimentou derrotas, sim, mas muito mais vitórias que derrotas, que é Abacuque. E queridos, esse Abacuque, que é diferente dos incrédulos daquele tempo. Ele era um sobrevivente, um subsistente naquele tempo, onde o povo de Israel não tinha fé, não acreditava na libertação, mas ele acreditava em todo momento. E queridos, veja alguns versículos, por exemplo, palavras no mesmo capítulo, desse tal de Abacuque. Olha o que ele diz no verso 2, por exemplo, slide 14. Senhor, ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que Abacuque está falando aqui? Ele está pedindo em oração para Deus voltar a realizar os mesmos atos poderosos de salvação do passado. Ele está se lembrando aqui, meus irmãos, do Mar Vermelho que se abriu, do Jordão que foi transposto, vitórias nas guerras pelo povo de Israel, quando o sol e a lua parou, quando eles foram guiados no deserto até a terra prometida. Sabe o que ele está tendo aqui, meus irmãos? Abacuque, nesse momento, ele está tendo memória. É um homem que tem memórias guardadas em seu coração. Ele é alguém que se lembra de tudo que Deus já havia feito no passado, e que esse Deus não deixou o povo abandonado. Ele não deixou as glórias do passado se extinguir, morrer no coração. Por mais que era um tempo aqui de disciplina para o povo de Israel, mesmo assim, nesse momento, Abacuque, ele mantém as memórias do passado no coração. Existe uma pesquisa feita que diz que boas memórias ajudam no controle da depressão. Olha que legal. Quer vencer a depressão? Uma das atividades, uma das posturas da pessoa que está com depressão é trazer as memórias boas do passado e tentar esquecer um pouco as memórias ruins. Mas a nossa tendência qualquer, irmão, de todo ser humano, guardar e relembrar mais dos problemas do passado do que das alegrias. Essa é a nossa tendência, é verdade. Digo mais, as memórias de Abacuque ajudaram ele a ter uma visão positiva do futuro. É por isso que ele escreve dessa forma. Ajudou ele a ter consciência boa do presente, ajudou ele a manter uma boa perspectiva para a vida. E nós precisamos então o que, meus irmãos? Diante dessa lição, dessa
esse maravilhoso texto, desse coração de Abacuque, em meio ao caos da vida, nós precisamos então tomar a decisão de reativar boas memórias, todos os dias. Hoje você já pensou em algo bom? Nessa semana você trouxe à memória alguma coisa boa do passado? Ou você está mais afundado nas coisas ruins que acontecem na vida? Porque se nós não reativarmos boas memórias, sendo uma prática do dia a dia, nós vamos sim, meus irmãos, ficar o quê? Sabe o quê? Amargos. Conhece alguém amargo? Amarga. Talvez, não lembra na hora, né? A gente não lembra da gente, né? Eu não lembro do que os outros pensam de nós. Mas você se lembra de alguém amargo. Ontem eu estava falando com uma irmã, ela falando, pastor, seguinte, eu fui num velório de um tio meu. Eu falei, tio meu. E quando eu fui no velório desse tio, eu cheguei lá no velório, já tinha passado um bom tempo do velório acontecendo, mas eu fui no velório, só tinha o caixão e o defunto. Falei, nossa, verdade, só. Daí eu fiz a perguntinha que revela. Falei, ele era uma pessoa boa? Meu Deus, pastor, ele era terrível. Pensa num tio chato. Falei, está aí a resposta. Nós temos que tomar cuidado, senão nós vamos se tornar esse tipo de pessoa, amarga. Se nós não mantermos memórias, nós vamos ser desesperançosos, pessoas para baixo, e com o mito da hiena, ó céus, ó vida, ó azar. Aí tem gente que é assim. Agora olha o pior, se você tem memória curta, você vai cair nas teias da ingratidão. Diga ingratidão. É o pior, meus irmãos. Ingratidão é o pior. Se encaixa bem uma frase que diz assim, olha essa frase: pessoas ingratas têm duas características. Possuem o quê? Memória curta, e por mais que você faça, jamais estarão o quê? Satisfeitas. Qual é a característica do ingrato? Memória curta, e ele é uma pessoa insatisfeita. Nada está bom para essa pessoa. E a ingratidão, meus irmãos, sabe o que é? É sinal de que a memória é curta. E quem desvaloriza as boas memórias como instrumento de avivamento da fé, como Abacuque, ele está falando, reaviva, Senhor, essa obra. Se você não é assim, você então vai ter uma vida vazia e pesada de viver. Vai viver curvado, com as costas pesadas, amargo, ingrato, reclamando de tudo, nada está bom. E agora preste atenção, o diabo, nosso inimigo, quer que nós nos lembremos apenas das coisas ruins. Para piorar, nessa reação negativa nossa, o diabo aparece. Aparece mesmo. Tem medo do diabo? Ele vem. Quando ele encontra um coração com essa tendência da murmuração, reclamação, memória curta, ele vem para provocar muito mais ingratidão no coração, porque isso é uma ferramenta de destruição que ele usa para afastar você do caminho de Jesus. Quero perguntar para você, você quer ter sua fé renovada dia após dia, para caminhar em vitória? Diga amém, meus irmãos. Então no seu dia a dia, reative boas memórias, na sua casa, com seus filhos, com seus amigos. É por isso que nós cantamos os feitos do Senhor. Você vem aqui na igreja, está tudo derrubado, destruído, mas aí você começa a cantar, você começa a ficar animado, porque nós trazemos à memória os feitos de Deus. Abriu o mar vermelho, né? Porque Davi, porque Josué venceu as batalhas, e também você pode, ele é companheiro, ele é vencedor, ele te ajuda. Você está reativando as memórias da palavra de Deus. É por isso que nós não cessamos de relembrar da graça de Deus, meus irmãos. Você vem na igreja aqui, o pastor está pregando porque a graça de Deus te alcançou, a graça do Senhor está sobre você. Sabe por quê, meus irmãos? Essa é a memória do crente, uma das principais, de você lembrar que você era um perdido pecador, um miserável, você estava na sarjeta, cheio de maldade, de transgressão, mas a graça de Deus alcançou você no monturo, quando você estava jogado, alcançou, pegou você pela mão e colocou você no lugar firme. Por isso que a gente canta graça, 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 graça em todo tempo, porque a graça é o evangelho. Você está tão mal, pecador, miserável, mas quando você vem aqui, a graça de Deus, a cruz, você fala, ô Senhor, me perdoa, Senhor, o Senhor me aceita como eu sou, Deus. A gente sempre está relembrando da graça de Deus. É por isso, meus irmãos, que nós trazemos à tona a morte e ressurreição de Cristo. Porque é a principal lembrança, que Jesus morreu no nosso lugar. Ele ressuscitou também. E o poder da ressurreição está sobre nós. São essas lembranças que elevam a nossa fé, geram esperança para nós continuarmos.
A nossa vida tem que ter essa tônica. Olha, guarda isso aí, essa frase aqui, ó. Bons momentos devem se tornar boas lembranças. Amém? Maus momentos devem se tornar grandes lições. Essa é a vida, sempre sorrindo, sempre, ó Senhor, é isso. Bons momentos, boas lembranças. Maus momentos, vou transformar esse mau momento numa grande lição para a minha vida. Queridos irmãos, é assim que nós nos renovamos. Mais que comprovação científica do poder curador e reativador das boas memórias que eu falei, antes vem a palavra do Senhor, que está além da ciência. Olha o que esse profeta, olha o que ele disse, Lamentações de Jeremias, olha o que ele diz, a vida dele. Ele diz assim: eu quero trazer à memória, sabe o quê? O que pode dar esperança para mim. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele está lembrando, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Meus amados irmãos, é uma outra pessoa, e ele está falando assim: eu estou decidido, eu vou trazer a memória, é o que me traz esperança, e o que me traz esperança é tudo o que Deus já fez na minha vida. Quem já foi abençoado, recebeu uma graça do Senhor, levanta a mãozinha aí. Está vendo? Deus é grande, amém? Deus é grande. Então não se esqueça que Deus já fez na sua vida. Lembre-se, sempre que seu coração estiver para baixo, estiver desanimado, você sentir que tem uma opressão maligna querendo te destruir, meus irmãos, reative as boas memórias. Guarde, anote as suas memórias em algum lugar, leve elas no seu coração, leve ela, meu querido, na sua vida, porque elas reativam esperança na nossa vida para prosseguir. Você pode viver melhor sim, você pode subsistir, você pode suportar sim. Mantenha boas memórias, isso é importante. Terceiro e último, decida ter fé que garante precisão e não velocidade. Vamos falar todos juntos aí? Decida ter fé que garante precisão e não velocidade. Temos que nos lembrar, meus irmãos, que estamos num momento, numa geração complicada. Velocidade é o que importa. Nós queremos tudo muito rápido, é ou não é? Você não é pressionado na sua vida? Tudo muito ligeiro, instantâneo. Mas o agir de Deus foca mais, sabe no quê? Não é na velocidade. O agir de Deus foca mais na precisão, acertar o alvo. Olha o verso 19, o que diz? Abacuque está falando: o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como o de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Uma corça, um cervo. Abacuque está aqui, meus irmãos, certo, que a promessa de libertação de Deus para com ele e seu povo aconteceria. E enquanto isso, ele está reafirmando a fé nele desse mundo, de que com Deus, os pés dele seriam precisos até o fim. E meus irmãos, cuidado com essa vida. Nós temos que pensar no ativismo. A exigência de tudo muito rápido, ligeiro, pode tirar, e isso tudo pode tirar o que é mais importante na sua vida, que é a precisão, que é acertar o alvo. Devido a isso, muitos caem no meio do caminho. Devido a isso, querer as coisas muito rápido, até mesmo achando que Deus tem que ser muito ligeiro. Deus é poderoso, Deus é aqui, ó, um estralar de dedo, Senhor. Nós queremos as coisas tão rápidas, mas Deus valoriza mais a precisão do que a velocidade. Por exemplo, irmãos, ajustes no casamento levam tempo. Nós estamos com uma geração que se casa, né? Disseram que casamento é algo falido, não. O povo casa todo sábado, meus irmãos, sexta e sábado, né? É uma máquina de dinheiro, é um bom negócio para você, é empresário de casamento, o povo casa. Mas o grande problema é que os casamentos estão durando 1 ano. Hoje os casamentos estão durando 6 meses. E meus irmãos, ajustes no casamento levam tempo. O filho adolescente, que é difícil, eu fui um filho adolescente muito difícil para meu pai e para minha mãe, e eu tenho logo uma adolescente chegando aí, vai demorar, mas vem muito rápido, dizem. Os filhos adolescentes, é preciso entendê-los. Que bom que meu pai me entendeu.
são diferentes. Entender a vontade de Deus para a nossa vida é um caminho, uma caminhada que exige tempo, reflexão, estudo da palavra, é um solo diferente do mundo. Algumas decisões que nós devemos tomar, não pode ser feita sem oração, na impulsividade. Impulsividade tem a ver com velocidade. Trocar os pés pelas mãos, colocar a carroça na frente dos cavalos, aí vai vários termos, isso tudo tem a ver com velocidade, e aí nós machucamos o nosso coração, e machucamos as pessoas. Algumas decisões devem ser feitas com tempo e com oração. Alguns milagres acontecem de forma diferente, não como nós imaginávamos que seria. Algumas palavras têm a hora, e tem o tempo certo para dizer. Você tem que valorizar mais a precisão, do que a velocidade. Quem sabe você está caindo nessa maldição do ativismo do dia a dia, do 2.0, 6 marchas, acelerado, cuidado. Eu estava assistindo um programa esses dias na televisão, muito legal, é umas coisas doidas, não sei porque a gente assiste isso, né? Mas a gente aprende, que negócio, né? Eu estou com 41 anos, meu irmão, History, Discovery, aqueles camaradas na neve lá, ficam assistindo lá, na minha foco lá, né? Tá diferente. Mas, eu estava assistindo um programa que pega os casais, leva eles de helicóptero, coloca um num lugar, num matagal, aí leva outro casal para mais 40 quilômetros para frente, coloca eles lá, eles têm que sobreviver, os dois têm que se virar, e aí aquele brigueiro aí se apaixonam de novo, é bem legal. E aí tinha um casal, um casal que estava num lugar de montanha, montanhas onde tinha cabrinhas. Aí, meus irmãos, eles já estavam passando fome, já comeu barato, já comeu aranha, né? Já mataram cobra, eles precisavam de uma sustância. Aí viram umas cabrinhas, sabe? Lá na montanha, para lá e para cá. Aí eles falaram, nós temos que pegar essa cabrinha aí para comer, a gente fazer um assado, nós vamos morrer aqui. Nós precisamos ganhar essa competição. Uma das cabrinhas desceu numa altura assim, de uns 3 metros, naquela montanha rochosa. Ele falou, agora que a gente vai pegar, nós estamos morrendo de fome, e vamos, mulher, aí subiram. E aí, meus irmãos, quase acontece uma tragédia. Desesperado, subindo, as pedras começaram a cair, rolaram, e a cabrinha olha para eles assim, olha para trás assim, esnobando. E aí, irmãos, é muito interessante, porque os dois se machucaram, se cortaram. Eles falaram, nossa, nós fomos errados para pegar essa cabrinha. É o lugar da cabrinha, é o solo deles. Aí eles tiveram uma segunda oportunidade, a cabrinha desceu de novo. Aí eles falaram assim, agora vamos usar estratégia, vamos pisar certinho, vamos no tempo certo, não vamos fazer barulho, você vai para lá, vamos cercar ela, e a gente pega. Eles fizeram a coisa certa, pisando certinho, sem fazer barulho, aí o camarada, no momento cercaram, pulou em cima da cabrinha, tadinha, mas fizeram um assado, tem que ver a alegria deles, gente. Qual a lição? O que você precisa na vida é pisar certo na estrada da vida. Você tem um desafio, uma montanha, ela é rochosa, tem espinhos, é difícil, mas a sua vitória está lá em cima, no topo dessa montanha. O que você precisa é pisar certo, e não é pisar com pressa, sem estudo desse solo, não é desesperado, não é sem precisão, senão você vai cair, você só vai se machucar na sua vida. Pisar certo na vida é pisar com fé. Diga, pisar certo na vida é pisar com fé. E nós temos as montanhas da vida para subir, eu e você, e Deus já deixou claro, Ele quer que você suba, sim, Ele deseja que você alcance outros patamares, outros níveis na vida. E quando você decide andar com Cristo, amar a Cristo, aprender de Cristo, viver por Cristo, então dele você terá forças e andará seguro no solo acidentado da vida. Não importa a montanha que você tem que subir, se você valorizar a precisão mais que a velocidade, você vai subir, porque Deus vai ajudar você, Ele vai estar com você. E quem sabe, meus irmãos, hoje você precisa pensar na sua imprecisão dos seus passos, os erros do alvo, e começar a valorizar mais o andar com Cristo,
que lhe garante passos precisos e firmes nessa vida. E quando eu falo andar com Cristo, você sabe o que eu estou dizendo. Se você anda com Cristo, você sabe se anda com Cristo. Se você não anda com Cristo, é um simpatizante da fé cristã, leva de qualquer jeito, você sabe do que eu estou dizendo, e Jesus está chamando você a vem viver comigo essa vida maravilhosa, eu vou ajudar você a pisar no melhor lugar, você vai pisar certo, e pisar firme é algo que Jesus quer nos levar a ter nessa vida. Tanto é verdade que nós temos o texto de João, capítulo 16, verso 33, que Jesus disse o quê? Eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham o quê? Paz. Paz, satisfação é em Jesus. Aí ele diz assim, ó, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. O que ele diz? Eu venci o mundo. Sabe o que significa isso? A estrada é difícil, mas Jesus está falando assim, ó, é muito complicado, eu sei, mas eu já pisei nesse solo que vocês estão pisando hoje, e se vocês vierem comigo, eu vou guiar vocês aos lugares mais altos, porque eu já pisei nesse solo que vocês pisam, nesse solo difícil. Qual é o melhor, meus irmãos? Andar por um caminho onde você não conhece, ou ir por um caminho que alguém já conhece. É melhor você ir por um caminho que alguém já passou. É melhor você caminhar por um solo na estrada da vida, diante de uma situação, com aquele que vai dizer assim para você, ô meu filho, eu já passei por isso aqui. Ô filha, o negócio é o seguinte, eu já sei como você deve caminhar aqui, a forma que você deve pisar nesse lugar. E esse é Jesus, porque ele diz assim, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu já enfrentei esses problemas. É isso que Jesus quer nos dizer. Mais uma vez, Abacuque capítulo 3, verso 19. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares baixos. É isso? Não. O Senhor, Ele quer habilitar você e dar ferramentas para você. Ele quer dar força, graça para você. Sabe para quê? É para você ir para lugares altos diante das montanhas da vida. Amém, meus irmãos? A fé em Jesus nos faz subsistir, nos ajuda a permanecer firmes até o fim da jornada, até o fim da luta, até o fim da adversidade. Nós temos um vale para atravessar, um começo, um meio, mas segundo o Salmo 23 tem um fim esse vale, e Deus deixou bem claro que Ele vai estar conosco ao nosso lado até o fim, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Oh Deus, oh Deus, oh Senhor, oh Pai, nós estamos nessa noite aqui, Senhor, nós precisamos tanto de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, nos faz entender essa verdade, ó Pai amado, nos dá forças, e ó Deus querido, nos ajuda a ter essa fé, Senhor, vigorosa, como alguém orou, aumenta a nossa fé, mas essa fé verdadeira do Evangelho, essa fé que nos faz permanecer, subsistir até o fim. A Tua palavra diz como que o Senhor é como a sombra à nossa direita, Tu és o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, e como diz essa palavra, é o Senhor que nos faz pisar firme nos solos difíceis da vida. Por isso, meu Deus, eu quero orar agora, Senhor, por esse irmão e essa irmã que está aqui. Não deixe ele desistir, Pai, não deixe ela desistir, mas ajude, ó Pai, em nome de Jesus, esses a serem vencedores pela Tua graça, em nome de Jesus. Missionária Central de Maringá.